Estou muito feliz de estar aqui hoje na presença de Deus, juntamente com os irmãos. E por estar em uma igreja onde um dia congreguei também junto com alguns irmãos que estão aqui. E voltar aqui é alegria, é graça, é maravilha. Eu estou vendo aqui a irmã Célia, amém, a irmã Francisca, a irmã Tereza. Minha mãe, nesse final de ano que eu estive lá, disse: meu filho, tu não sente saudade assim? Não, eu sinto. Mas é porque onde eu passo eu tenho mães espalhadas por aí. E a irmã Tereza é uma mãe, cuidou da minha menina quando era pequena. E a gente tem uma amizade, graças a Deus. E eu amo muito essa mulher de Deus. A irmã Maria está ali sentada. A irmã Fátima, a pastora Mara, as irmãs aqui. Eu falo que é a irmã da Sara. Não lembro o nome, não sei. Eu gosto do nome de Deus que está aqui nessa obra, neste lugar. Então, eu estou em família, graças a Deus. E estou junto com o povo de Deus. Não é povinho. Nós não somos ralé. Nós somos o melhor de Deus nessa terra. Nós somos responsáveis de pregar a sua palavra, de levar o seu evangelho às pessoas que estão sofrendo aí fora porque não conhecem, não aceitaram, não sabem o prazer de uma reunião, de um culto como esse, onde nós nos alegramos da presença de Deus. Então estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Quero dizer para você que se você está preocupado com alguma coisa, eu sei que nós estamos enfrentando, o país está enfrentando um período de crise, mas esquece um pouco os seus problemas, esquece um pouco as suas dificuldades, concentre em Deus. Nós estamos aqui para adorar a Deus. E eu creio que no momento que nós estivermos adorando a Ele, Deus estará resolvendo as nossas pendências, os nossos problemas, as nossas dificuldades. A Bíblia diz que certa vez um homem que estava deitado na cama, enfermo, não podia levantar, era paralítico. A Bíblia diz que Jesus estava na casa pregando a palavra, pregando o Evangelho, e a casa estava cheia, não tinha como entrar. Mas a Bíblia diz que alguns homens subiram com aquele homem pelo telhado, subiram no telhado e desceram com aquele homem aonde estava Jesus. Então não fique preocupado, a bênção de Deus, você está no lugar certo, a bênção de Deus vai vir e alcançar as coisas. Se é algo que você tem perdido, se o inimigo tem lutado contra a sua vida, contra os seus bens financeiros, fique em paz, porque aquilo que é nosso, nós somos administradores, é de Deus. Nós seja fiel a Ele, oferte, dizime na casa do Senhor, porque aquilo que Deus tem entregado para você, Deus é fiel. Se o inimigo está querendo fazer bagunça, se o inimigo está querendo destruir aquilo que Deus te deu, fique tranquilo, Ele vai retribuir, Deus vai devolver em dobro para a sua vida. Deus vai retribuir para você. Eu trabalho com venda de salgados juntamente com a minha esposa, que está aqui. Ela é pequenininha assim, mas é gigante, é poderosa. Para mim é a mulher mais linda que existe. Eu falo que ela é minha rainha e minha filha é minha princesa. Então são as pessoas mais lindas e mais importantes da minha vida. Então, irmãos, a gente trabalha com venda de salgados e a minha esposa foi fazer compra pela manhã e ela parou no supermercado e deixou a bicicleta, que a gente trabalha na bicicleta cargueira, deixou na frente do supermercado. E veio o ladrão, levou a bicicleta. Período que ela foi dentro do supermercado até o açougue para comprar a carne, veio o ladrão, levou a bicicleta. A gente ficou triste, ela chorou porque era uma ferramenta de trabalho da gente. E a gente decidiu então a registrar o boletim de ocorrência. Fomos até a delegacia, registramos o boletim de ocorrência. E quando a gente chegou em casa, não, vamos até a imprensa. Aí fomos até a TV Anguera, a TV Band. Aí eles foram lá em casa, fizeram uma reportagem, mostraram a imagem. O propósito da gente era de ver se alguém que tivesse visto recuperasse a bicicleta, porque é a ferramenta de trabalho da gente. Mas nunca conseguimos, nunca recuperamos, a polícia nunca ligou para nós, mas graças a Deus ganhamos duas novinhas. Roubaram uma, ganhamos duas bicicletas carreiras novinhas. Uma imprensa foi lá deixar, uma mulher doou dinheiro, a imprensa da TV Goiânia Band foi lá deixar. A outra, empresário, foi lá em casa, me levou na loja. A gente fica tímido, porque ele disse: não, moço,
era essa aqui? Era igual essa? Eu digo, não era. Então não importa o preço. Foi lá, pagou R$690 e deixou lá em casa a bicicleta. E aí o pessoal ficou ligando. Eu digo, gente, eu já recuperei a bicicleta. Aí uma senhora ligou e disse, eu vou te dar R$500. Passa o número da sua conta, porque eu vou depositar R$500 na sua conta. Eu digo, mas eu já tenho a bicicleta. Ela disse, não. Você vai abençoar a sua filhinha, você paga a escola da sua filha, você vai pagar a escola dela, vai comprar material para você trabalhar. E aí ela disse, eu sou ciente, ela disse, eu sirvo a Deus há muitos anos e já sepultei meu pai, minha mãe, sou pessoa de idade, aposentada pelo governo, e eu sei que esse dinheiro que eu estou dando para o irmão, não vai só abençoar, ele vai abençoar a minha vida também. Vai ser bênção para mim. E nisso, irmãos, ganhamos as 2 bicicletas e depositaram R$1.500. Eu digo, é dinheiro, vou gastar, né? Então, graças a Deus, por isso que eu digo para você, se o inimigo tem tentado roubar aquilo que é seu, ou se tem roubado, creia, porque ele está mexendo com algo que é de Deus, é consagrado, está na presença de Deus. Deus vai restituir em dobro para você. Então, fique em paz, vamos ouvir a palavra de Deus. Amém? Queridos, o Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 15, em que lemos nessa noite, é um texto maravilhoso, porque é uma ordem do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, ele disse essas palavras, e o evangelista Marcos, então, copiou, ele escreveu essas palavras de Jesus. Haja visto que Marcos não foi discípulo de Jesus. Marcos e Lucas foram 2 evangelistas, entre os 4 evangelistas do Novo Testamento. Marcos e Lucas não conheceu, não foi discípulo de Jesus. Marcos até conheceu Jesus, até acompanhou um pouco do seu ministério, mas não foi discípulo de Jesus. Assim como Lucas também não foi discípulo de Jesus. Ele foi alguém que se converteu já na época do apóstolo Paulo. Lucas se converteu, Lucas era médico. E a Bíblia diz que Marcos, o evangelista, o qual nós vamos ler o versículo nessa noite, diz que ele era um jovem ainda, e era uma pessoa, a sua mãe, Maria, que morava em Jerusalém. Marcos nasceu em Jerusalém. A mãe dele era uma mulher de influência em Jerusalém. Era viúva, não tinha esposo, o seu esposo já havia falecido, mas era uma mulher influente em Jerusalém. E Marcos também foi formado, estudou, cresceu com uma boa educação e teve uma boa formação. E no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 15, diz: e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Amém? Vamos ler todos esse versículo, 1, 2, 3, bem alto. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Amém? Diga assim, é hoje. Mas diga forte, é hoje. O meu milagre. É hoje. Não tinha recebido ainda, mas eu vou receber. Dê glória para Jesus. Tome assento, irmãos. Queridos, o evangelista Marcos, ele é diferente porque ele foi o primeiro entre os 4 evangelistas a escrever o seu evangelho. E o seu evangelho é um evangelho pequeno, mais curto do que os outros 4 evangelhos. Ele faz parte, o evangelho de Marcos está enquadrado entre os 3 evangelhos sinópticos, e ele é um evangelho um pouco menor no seu conteúdo, com apenas 661 versículos, e o evangelista ele escreve o seu evangelho em grego. Claro que ele era judeu, ele nasceu em Jerusalém, mas acompanha o apóstolo Pedro até Roma como tradutor de Pedro. E lá ele escreve, lá na Itália, em Roma, ele escreve o seu evangelho baseado na memória do apóstolo Pedro. E ele é fiel, ele é íntegro, ele é sincero em trazer um evangelho. A preocupação do evangelista Marcos é mostrar Jesus como pessoa, apresentar Jesus como ser humano.
Ele sabia que ele era Deus. Ele sabia que ele era um ser que antes que o mundo fosse criado já existia. Mas a preocupação do evangelista Marcos era de mostrar às pessoas que assim como nós somos deficientes, assim como nós somos sujeitos às coisas deste mundo, ele procura mostrar Jesus. Não que Jesus tenha pecado, não que Jesus seja alguém que havia se contaminado com alguma coisa. A Bíblia diz que em Jesus não havia pecado. Jesus não pecou, mas ele procura trazer a humanidade de Jesus. Ele procura apresentar Jesus como aquele que desceu do céu, tornou forma humana e se submeteu à morte de cruz e morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, derramou o seu sangue ali para nos remir, para nos curar, para lavar os nossos pecados. Ele apresenta Jesus Cristo sofredor, assim como Isaías capítulo 53 apresenta Jesus como servo sofredor. Marcos tem essa preocupação em apresentar Jesus como aquele que é sofredor. A Bíblia, o Evangelho de Marcos, ele apresenta Jesus como a sua humanidade, como alguém que sofreu desapontamento, alguém que também passou raiva. Quem não se lembra do momento em que Jesus chega em Jerusalém, lá estão os banqueiros vendendo, negociando. A Bíblia diz que Jesus fica irado. E naquele momento que ele está irado, ele pega o chicote, derruba as mesas e começa a bater nos banqueiros, as pessoas que estão fazendo comércio na casa de Deus. Então é isso que Marcos está apresentando. Jesus como aquele que está irado, como aquele que está preocupado, como aquele que passa raiva, como aquele que está indignado, como aquele que sofreu desapontamento e também como aquele que está cansado. Jesus era ser humano. É essa preocupação que Marcos tem de apresentar Jesus. Jesus conhece, irmãos, todos os nossos problemas. Tem dia que às vezes nós amanhecemos, às vezes chateados, às vezes tristes, desapontados, às vezes somos grossos com a nossa família, com a nossa esposa, mas Deus sabe que isso faz parte da nossa natureza humana. Jesus conhece. É isso que Jesus, o evangelista Marcos, está apresentando para a igreja. Que nós somos falhos, que nós somos pessoas cheias de defeitos, mas Jesus compreende os nossos defeitos. Jesus sabe as nossas necessidades. Jesus sabe as nossas deficiências e mesmo assim nos escolheu, nos salvou e nós estamos aqui na presença dele para a honra e glória do seu santo nome. Louvado seja Deus. Marcos, ele era da tribo de Levi. Quem conhece um pouco da palavra de Deus sabe que a tribo de Levi era de levitas, pessoas que não receberam herdade quando as tribos foram receber as suas posses, os seus territórios. A tribo de Levi não recebeu nenhuma herança, porque a Bíblia diz que quando a tribo de Levi foi separada para o sacerdócio, para louvar, para cuidar da casa de Deus, a Bíblia diz que Deus falou para a tribo de Levi dizendo: vocês são a minha herança e a herança de vocês sou eu. Então não precisa de terra. Nós somos o povo de Deus. Nós somos levitas. Nós pertencemos à tribo de Levi. Porque temos sim casa, carro, temos tudo isso. Mas a nossa terra, a nossa Jerusalém está no céu. Nós somos peregrinos nessa terra. E um dia nós iremos morar nas mansões celestiais onde Deus habita. Marcos, ele foi alguém que foi um grande missionário. A Bíblia registra grandes partes do livro de Atos. O apóstolo Pedro, em sua carta, também fala a respeito de Marcos. Embora alguns dizem que Marcos foi alguém que deixou o apóstolo Paulo entristecido por alguma coisa que a Bíblia não relata, mas por outro lado, Marcos era alguém que sempre viajava junto com Pedro, viajava junto com Paulo, era primo de Barnabé e também viajava com Barnabé evangelizando, fazendo a obra missionária. Tanto que depois que o apóstolo Pedro é crucificado na cruz e morre, a Bíblia diz que Marcos vai até o Egito, lá para Alexandria, no Egito, e lá abre uma grande igreja, onde Teodósio, um grande filósofo que veio depois de Marcos, reconhece o quanto Marcos deixou de coisas importantes em Alexandria. O legado de Marcos na cidade de Alexandria. E a história secular diz que quando Marcos estava no momento da Santa Ceia, orando, consagrando a ceia do Senhor,
para distribuir a igreja ali na cidade de Alexandria. A Bíblia diz que o exército chega até na igreja onde está o homem de Deus, Marcos, consagrando a ceia do Senhor. Em um dia de ceia, a Bíblia diz que pegam Marcos, leva para fora da igreja e amarra ele em uma parelha de cavalos e arrasta ele pela rua de Alexandria. A Bíblia diz que o sangue e a pele de Marcos vai sendo deixada para trás, e as pessoas vão olhando, vendo aquela cena e dizendo: essa é a semente do sangue, aonde muitas pessoas, através desse sangue que está correndo pelas ruas de Alexandria, vão saber do que esse homem de Deus foi e do que ele representa em Alexandria, e vai se converter esse Deus Todo-Poderoso. As pessoas até hoje, lá no Egito, quando ouvem falar da história de Marcos, elas sabem que um homem de Deus pisou aquela terra e que o seu sangue foi derramado pelas ruas, pelas calçadas, pelas pedras das ruas de Alexandria. Esse é o maior legado que um homem de Deus pode deixar na face da terra. É o seu sangue, é o seu suor, mas um suor de alguém que está pregando a palavra de Deus, que está evangelizando, que está levando salvação, a palavra de Deus até as pessoas. Glória a Deus. Marcos morreu aos 54 anos de idade. Ele morreu ali em Alexandria, mas o seu legado, a sua história ficou ali. E no capítulo 16, o versículo 15 de Marcos, é um texto, irmãos, maravilhoso, porque Jesus, que morreu no dia 15 de Nissan, no calendário judeu, dia 15 de Nissan, do mês de Nissan, no nosso calendário, no mês de março e abril, Jesus morre ali crucificado, derramando o seu sangue na cruz do Calvário, por cada um de nós. Mas a Bíblia diz que depois do terceiro dia, ele ressuscita. E quando ele ressuscita, ele começa então a aparecer, e a Bíblia diz que ele apareceu a mais de 500 irmãos. E esse texto de Marcos, em que Marcos retrata, escreve aqui o diálogo de Jesus aos seus discípulos, aos seus seguidores, a última ordem de Jesus enquanto estava na terra, depois de haver ressuscitado. E Marcos registra aqui, 42 dias depois da ressurreição, Jesus está com ele, reunido na cidade de Betânia, no vilarejo de Betânia, e Jesus fala essas palavras: ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. E Marcos, então, pelas memórias de Pedro, registra no seu evangelho. Jesus está ali 42 dias depois da sua ressurreição, dando a sua palavra final, instruindo os seus discípulos a respeito do reino de Deus, a respeito de levar essa palavra. Jesus diz para eles: olha, não saiam de Jerusalém, vão perseguir vocês, porque vocês são meus seguidores, mas não saiam de Jerusalém. Fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos do poder do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que eles ficaram em um grupo de 120 irmãos em Jerusalém, até que um dia, enquanto oravam, a Bíblia diz que um vento veemente invadiu aquela casa, e como se fossem línguas repartidas de fogo, o Espírito Santo de Deus desceu sobre aquelas pessoas, e elas foram batizadas, receberam o poder do Espírito Santo nas suas vidas. Louvado seja Deus. A Bíblia, Jesus está instruindo eles e dizendo: olha, comece por Jerusalém, comece pela Galileia, e depois vai por Samaria e até os confins da terra, levando a minha palavra, levando o meu evangelho. Jesus está na cidade de Betânia, dando as últimas palavras. Logo, para quem conhece a história, sabe que o vilarejo de Betânia era o lugar onde morava o melhor amigo de Jesus, Lázaro, aquele a quem depois de 4 dias de morto, Jesus chega e ressuscita ele. A Bíblia diz que Lázaro já estava 4 dias, o seu corpo estava podre, cheirando mal. Jesus chega até o sepulcro e manda tirar a pedra, e depois que tiram a pedra, Jesus olha lá para dentro, vê Lázaro enfaixado, todo o seu corpo coberto, o corpo já não tem sangue, porque já está podre, e a Bíblia diz que Jesus olha para dentro e com poder, com autoridade, grita para aquele defunto que está lá dentro e diz: Lázaro, sai para fora. Eu quero trazer uma palavra de Deus para você nessa noite. Se o seu problema, se algo na sua vida está morto, a voz do Senhor nessa noite é: sai para fora, levanta a cabeça, coloca-se de pé diante da presença de Deus, porque Ele é o Deus dos vivos, mas também é o Deus
o amigo que Jesus tanto amava. E a Bíblia diz que é também em Betânia em que Jesus se sentia à vontade. Jesus, nos outros lugares por onde Jesus passava, Jesus era o mestre, o Messias, o grande, o profeta, o Filho de Deus. Mas na casa de Lázaro, Jesus era um amigo, o companheiro, aquele a quem Jesus contava as intimidades, aquele a quem Jesus se sentia à vontade. Irmãos, é esse Jesus que eu venho nessa noite pregar para você. Jesus está preocupado, Jesus quer fazer amizade com você. Deixa desse negócio de achar que Jesus é simplesmente aquele que julga, que Jesus é simplesmente um advogado. Eu quero trazer uma palavra de Deus para você. Um dia Jesus reuniu os seus discípulos e disse: eis que eu já não vos chamo de servos, mas de meus amigos. É isso que Jesus quer ser comigo. Jesus quer ser o seu amigo. Ele quer entrar na sua casa, Ele quer entrar na sua família, Ele quer entrar no seu emprego. Ele está preocupado se você dormiu bem, se você está bem, se você está passando por algum problema, porque Ele é o seu amigo, Ele é o nosso amigo. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Jesus estava na aldeia. Depois que Ele ressuscita Lázaro, a família de Lázaro, agradecido, faz um banquete, convida Jesus. E a Bíblia diz que Jesus está sentado à mesa, juntamente com Lázaro, juntamente com algumas pessoas, com seus discípulos. Está sentado à mesa. Haja vista que a mesa não é uma mesa comum, como a de hoje. A gente está acostumado a ver cadeiras, a pessoa coloca o prato ali em cima da mesa, senta na cadeira e come na mesa. Não era assim. Era um lugar onde estava uma mesa ali, se colocavam algumas toalhas e a pessoa meio que sentado, um pouco ajoelhado, ficava ali e comia aqueles alimentos. A Bíblia diz que naquele dia em que fazem a festa, em um culto de ação de graça, a família de Lázaro, por Lázaro haver ressuscitado, a Bíblia diz que Maria chega com um unguento de nardo, um unguento precioso, vem por trás de Jesus e derrama sobre a cabeça de Jesus aquele unguento caríssimo de nardo. E Judas, que era ladrão, Judas que roubava o dinheiro que recebiam de oferta, a Bíblia diz que Lázaro chega até aquela mulher e começa a dizer para ela: por que está desperdiçando esse unguento? Se você vendesse, valeria mais de 300 dinheiro, poderia ser dado aos pobres. E a Bíblia diz que Judas não estava preocupado com os pobres. Judas estava preocupado com o dinheiro porque ele era ladrão. Ele roubava a bolsa. E a Bíblia diz que aquela mulher chega e ela derrama em gratidão pelo milagre que havia recebido. Ela derrama aquele unguento precioso de nardo sobre a cabeça de Jesus. 300 dinheiro. Irmãos, se nós olharmos e fizermos o câmbio e levarmos para o dinheiro de hoje, significa que aquela mulher derramou sobre a cabeça de Jesus um nardo que no nosso dinheiro hoje equivaleria a R$4.650. Por isso que não era um simples unguento, era nardo. Quem conhece a respeito das especiarias de Israel, do unguento, sabe muito bem que o nardo era um unguento usado por donzelas, comprado por mulheres virgens, que no dia de núpcia usavam nardo para exalar todo aquele cheiro suave e maravilhoso de pureza, de santidade e de purificação. Em outras palavras, aquele unguento, aquele nardo era comprado para mulheres virgens, donzelas, no dia do seu casamento, para usar no dia do seu casamento. E ela derrama aquele unguento sobre Jesus, porque ela estava grata, porque Jesus havia trazido o seu irmão Lázaro de volta. Lázaro era alguém que provia as necessidades para a família. Quem sabe muito bem a história de Israel sabe que o homem não era apenas aquele que fazia, junto com a mulher, trazia filhos. O homem era alguém que provia as necessidades para a casa da família. Se o pai morresse, o filho mais velho assumia aquela posição de trazer o sustento para a família, trazer o alimento para a sua família, para a sua casa. Então, quando elas estão agradecendo a Jesus e derramam aquele unguento, aquele nardo sobre a cabeça de Jesus, elas estavam gratas, porque o sustento estava de volta, porque o alicerce da sua casa estava de volta, porque os projetos de Deus haviam sido restaurados na vida de Lázaro e na vida de sua família. Glória a Jesus. E Jesus está na mesma vila, na mesma cidade, instruindo os seus discípulos e dizendo: olha, eu vou para o Pai, mas vocês vão ficar
e vão ser as minhas testemunhas. Aonde vocês passarem, a minha palavra, o meu evangelho deve ser pregado. E a Bíblia diz que depois que ele dá essa palavra, que está no versículo 15, e o capítulo 16 de Marcos, a Bíblia diz que uma nuvem, que Jesus vai sendo assunto ao céu, e uma nuvem oculta Jesus. E dois homens, dois anjos descem e diz para eles: varões galileus, por que estáis olhando? Do mesmo jeito que vocês o viram subir, um dia ele também vai voltar. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, que um dia, antes eu tocar da trombeta de Deus, porque a trombeta de Deus vai soar, Jesus vai voltar para buscar uma igreja lavada, remida, purificada, santificada, com o nardo de Deus na sua vida, com pureza, com santidade, e vai arrebatar o povo para morar com Ele na eternidade. E eu quero dizer para você, eu sou um dos que vai subir com Jesus. Tem alguém aí que está preparado para subir com Jesus e morar na eternidade? Louvado seja Deus. O Evangelho de Marcos, ele é um evangelho que traz na prática aquilo que nós devemos ser. Irmãos, fazer missões é pegar a mão no arado, é lançar a mão no evangelho, é levantar a bandeira do evangelho e sair em busca das almas que estão perdendo, das almas que estão aí fora, das pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. É claro que não é fácil, é claro que o trabalho é árduo, mas a Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Nós sabemos que temos uma família, esposa, filhos, e às vezes, como o da irmã Teresa, não é convertido ainda. Mas, irmã Teresa, mão no arado. Nós não podemos olhar para trás. Nós não podemos olhar para as dificuldades. Nós não podemos olhar para aquilo que nos persegue, para aquilo que nos tentam impedir, para aquilo que tenta parar os nossos pés de continuar caminhando e levando a palavra, a boa semente do Evangelho. Nós não podemos olhar para trás. Louvado seja Deus. Jesus, antes de subir aos céus, deu uma palavra de ordem direta aos seus seguidores. A palavra de Jesus de Marcos, capítulo 16, versículo 15, não é apenas para os seus apóstolos, é uma palavra para a sua igreja, é uma palavra para todos os seus seguidores. Nós devemos levar o Evangelho de Deus a todas as criaturas. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Essa é a ordem direta de Jesus para todos aqueles que aceitaram a Ele e que tem a chama ardendo dentro do seu coração de evangelizar, de buscar almas que estão perdendo. Irmãos, eu sou de uma igreja, eu sou de um ministério que nós evangelizamos. A minha igreja mantém um trabalho na África, um trabalho de missões, de evangelismo na África. Recebemos esse ano um trabalho com 7 igrejas na África. Irmãos, se vocês vissem como as pessoas lá são pobres, se vocês vissem como as pessoas lá passam necessidade, às vezes nós achamos ruim porque temos apenas o arroz, o feijão e a carne de frango e reclamamos da comida que temos. Lá não. Lá um dia que tem arroz com água e sal, é o melhor banquete que eles têm para poder comer. Lá, irmãos, na África, tem um pastor, ele é da África, ele é angolano, e ele entra em contato com o meu pastor e conversa direto, e ele disse para o meu pastor: olha, aqui é assim, quando tem arroz, é um banquete, e você não pode apressar as pessoas a comerem, porque as crianças